Nossa reflexão hoje vai ser muito rápida. Nós hoje vamos falar sobre um assunto e Deus colocou isso no meu coração essa semana, e nós vamos ler ali em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler 13 versículos deste texto. E vamos falar sobre o tema Nossa Nova Vida em Cristo. Nossa nova vida em Cristo. A nossa equipe de vídeo está cada dia mais progredindo, né? Eu tenho ali agora 3 imagens no projetor, uma de frente, uma meu perfil esquerdo, outra meu perfil direito. Está até parecendo, sabe o quê? Aqueles negócios de cadeia, né? Que bota de um lado, bota do outro e bota de frente. Agora ficou só na frente. Mas isso aí é o nosso querido irmão Marcelo, que tem se superado a cada dia. Deus abençoe, viu, Marcelo? Você, a Josete, bem como os seus auxiliares, né? Os dois também conectados aí, nos ajudando. Vamos aqui então em Romanos capítulo 6, 13 versículos nós vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Glória a Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E a palavra do Senhor aplicada ao nosso coração modifique a nossa vida para a glória do nome de Deus. Nós vamos basear nossa mensagem no dia de hoje na pergunta que Paulo faz aos romanos, ali na igreja de Roma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado morremos? Como nós viveremos no pecado? Nós que para o pecado morremos. Para ficar mais claro, para a gente entender melhor, deve um autêntico filho de Deus viver sob o domínio do pecado? Essa é a pergunta. E para responder secamente essa pergunta, de maneira subjetiva e objetiva também, a resposta é muito clara e está no contexto do texto que nós estamos utilizando para a nossa
reflexão. A resposta é não. Não. Simplesmente não. Nós que um dia conhecemos a verdade e pela verdade fomos libertos, se nós somos libertos e nós cremos nisso, quem crê que é liberto aí, diga glória a Deus. Se nós somos libertos e cremos nisso, nós temos o direito de ter uma vida de vitória, uma vida longe das influências malignas do diabo e carnais também, do pecado. Nós temos esse direito, nós precisamos viver nessa situação, e é sobre isso que Paulo fala, nesta porção das Escrituras, que dá base à nossa reflexão no dia de hoje. Você que está em casa também, fique bem atento, essa palavra é para você também. Você não está aí à toa agora, você que vai ver esse vídeo depois, você que vai assistir essa mensagem depois, Deus tem algo para falar no seu coração. Como um crente pode viver praticando o pecado, se ele já tem vitória prometida e garantida pela palavra de Deus? Como pode isso? Primeiro, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos garante a libertação do pecado. Nós somos pecadores, né? E muitos de nós, às vezes, pensamos o seguinte: ah, pastor, eu sou pecador, eu vou continuar sendo pecador, eu não consigo me desvincular de algumas situações. Mas o conhecimento da palavra, na realidade, nos traz restauração, nos traz transformação em Cristo Jesus. É na palavra de Deus que nós vamos aprender a respeito dessa libertação. É na palavra de Deus que nós vamos aprender isso, porque nós somos libertos por Deus, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos deu libertação. Eu vi uma história, quando preparava essa mensagem, de um faxineiro de um museu. O camarada, ele trabalhava no museu, ele era faxineiro, e um dia, mexendo lá nos lixos, lá nos entulhos, ele encontrou naquele quarto um quadro velho, todo estragado, parece que até embolorado, sujo, a pintura estava irreconhecível, e ele já ia levando o quadro com moldura e tudo para jogar fora. É faxineiro, ele tem que jogar lixo fora mesmo, ele está certo. Só que como ali é um museu, e se imagina que museu tem coisas velhas mesmo, antes dele jogar aquilo para o lixo, chegou ao conhecimento do diretor do museu, que ele havia encontrado um quadro velho, sujo, cheio de embolorado, e que ele estava jogando fora. Aí então o diretor do museu decidiu chamar um restaurador para dar uma olhada no quadro, né? Bom, se é um quadro, está dentro do museu, pode ser que ele tenha algum valor e que ele tenha ainda condições de ser restaurado. E esse restaurador então chegou, e aquele restaurador olhou aquele quadro, ele tirou um pouco da sujeira e ele corrigiu algumas ranhuras, e o quadro se iluminou aos olhos dele, que era profissional, e deixou perceber alguns vestígios a respeito daquele quadro que animaram aquele restaurador. E o restaurador então trabalhou com perseverança, e ele se empenhou naquilo e conseguiu restaurar a obra de tal maneira que aqueles que viram o quadro antes, agora viam o quadro e não conseguiam nem identificar quem era. Aí quando eles viram a assinatura que estava no quadro, da pessoa que havia feito aquele quadro, eles entenderam o que havia acontecido. O restaurador era filho do artista que havia pintado aquele quadro. E quando ele começou a mexer no quadro, ele percebeu
que aquele quadro era do seu pai. E por conta disso ele não fez apenas um trabalho profissional. Ao descobrir que a obra era de seu pai, ele colocou amor, ele colocou o coração naquilo, que o inspirou a restaurar o quadro com muito amor, de tal maneira que o quadro recebeu um lugar de destaque de novo naquele museu. Essa ilustração, ela me faz lembrar a ação de Cristo em favor de nós, de cada um de nós, não é verdade? A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar, ele veio restaurar, ele veio a consertar aquele que se havia perdido. Jesus, ele veio ao mundo trazendo o amor do Pai, e veio pelo amor do Pai, a fim de restaurar a criação de Deus, que havia se desgastado por causa do pecado, havia perdido a sua beleza, havia perdido o seu brilho por causa do abandono do pecado. E é exatamente essa obra que ele faz em nós. Ele nos restaura. Pela sua palavra ele invade e transforma a nossa vida de tal maneira que a nossa vida é transformada, que a nossa vida é restaurada, e por causa disso nós precisamos entender que nós somos libertos. Eu sou liberto porque Jesus Cristo manifestou a liberdade na minha vida. Ele restaurou a minha vida, ele restaurou a sua vida. Pela restauração do Filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Precisamos também aprender que essa liberdade que Cristo nos proporcionou, ela tem um significado que é bem objetivo aí no texto: morte. Morte para o pecado. Morte para o pecado. E aqui nós vamos rever a pergunta de Paulo: como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? Você sabe exatamente o que significa estar morto para o pecado? Você sabe o que quer dizer isso? Estar morto para o pecado significa assumir uma nova identidade e viver uma vida diferente. Eu morro para aquela vida de pecado e ressurjo como uma nova criatura. Lá em Efésios capítulo 4, eu quero ler esse texto, capítulo 4 de Efésios, do versículo 17 até o versículo 32, que é um texto lindo que nos fala a respeito dessa nova vida, que nos fala a respeito do abandono do pecado. Portanto, diz a palavra de Deus, em nome do Senhor eu digo e insisto, não vivam mais como os pagãos. Olha o que diz a palavra de Deus: pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Pior do que a ignorância é a teimosia. E a gente precisa entender isso. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês. Olha o que Paulo disse aos Efésios e diz para nós hoje nesse texto aqui: abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos.
É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que nos mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, de insultos e de maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É uma nova roupagem. São novos processos na nossa vida. É um propósito diferente, são novos valores, novos conceitos. Estar morto para o pecado significa isso, mudar de vida. Deixar o corpo do pecado lá. Ele, de vez em quando, ele vai dar uma titubeada, porque nós não vamos deixar de ser pecadores. Enquanto vivos neste mundo, nós seremos pecadores. Mas o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Ele não pode ter domínio sobre a nossa vida, porque nós fomos lavados, remidos e restaurados pelo sangue de Jesus Cristo. E por este sangue nós temos a vitória. Estar morto para o pecado também significa seguir uma nova rota, seguir um novo caminho. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O meu caminho agora é outro. Eu tenho uma nova direção. Eu tenho princípios e valores que vão me nortear numa direção completamente diferente daquela que eu vivia antigamente. No passado eu podia querer ser rico, queria ser pegador, queria ser, sei lá, qualquer coisa. Hoje não. Hoje o meu caminho é o caminho que Cristo colocou diante de nossa vida. Siga neste caminho. Precisamos caminhar com Cristo nos caminhos que Ele desenhou para nós. Esses são os melhores caminhos. Mas estar morto para o pecado também significa deixar tudo para trás. E a gente tem falado muito sobre isso ultimamente, né, Nara? Deus tem nos dado muitas palavras, muitos textos nesse sentido, e tem mais um para você aqui, Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo? Para onde você está caminhando? Paulo está falando para os filipenses, eu não alcancei ainda. Estou na estrada, mas eu sei para onde eu estou indo, eu tenho um alvo, é para lá que eu vou, é lá que eu vou. E depois ele vai dizer,
quando ele está falando aos Efésios, ele vai dizer que nada na vida dele é mais importante do que alcançar esse alvo. Nada é mais importante do que viver para a glória de Deus. E para nós, irmãos? E para nós, se nós estamos mortos no pecado, nós temos que estar dispostos a deixar tudo para trás. Não quer dizer que eu vou virar um ermitão, né? Tem pessoas que levam isso ao pé da letra e sobe num morro, né? E fica lá anos e anos e anos. Os indianos eles têm alguns costumes estranhos. Esses dias, eu não sei se vocês já viram, tem um cidadão que disse que para dedicar a vida a Deus, ele levantou o braço assim, ficou 20 anos com o braço levantado. Pense num negócio desse. A gente às vezes não aguenta 2 minutos, né, orando com a mão estendida, já está baixando. O cara ficou 20 anos e ainda está com o braço. Ficou só a vareta ali, né? Não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer. Eu não tenho que abrir mão da minha vida cotidiana. Eu tenho que abrir mão do pecado que me rodeia, irmãos. Eu tenho que abrir mão daquilo que está me afastando de Deus, daquilo que está me deixando longe de Deus, daquilo que faz o Espírito Santo, como nós lemos lá, né, numa figura de linguagem, porque o Espírito Santo não tem sentimento como os homens, mas que faz o Espírito Santo se entristecer. É isso que eu tenho que fazer. Se estamos mortos para o pecado ele não pode mais ter domínio sobre a minha vida. Ele não pode. Os versos 11 e 13 do texto que nós lemos a reafirmação daquilo que nós estamos dizendo. Assim também vós, olha o que diz o texto: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, não pelo nosso poder, mas em Cristo Jesus. Não reine, aqui é um imperativo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo no pecado como instrumentos de iniquidade. As paixões deste mundo, as tentações estarão presentes no nosso dia a dia. Não pense você que é diferente, não. Elas vão estar sempre presentes. Nós vamos estar sempre sendo futucados, né? Eu acho que é um termo, os irmãos devem, né? Como se fosse assim com uma varinha. Alguém, é igual o Ranieri faz lá com o boi, para o boi subir no, né? Só que a varinha que ele usa é com choque, né? Para o boi poder subir. As nossas paixões vão fazer isso sobre nós. O pecado, ele vai estar sempre ao nosso redor. O diabo vai estar sempre ao nosso derredor. Eu digo que o diabo é como se fosse aquele... Já viu aquelas moscas chatas que não vai embora? Principalmente aquelas varejeiras que ficam fazendo o tempo todo, e ela fica assim, e você tenta matar, ela volta e fica te rodando. O diabo é mais ou menos uma mosca varejeira. E eu não posso impedir que uma mosca varejeira voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ela faça um ninho da minha cabeça. É a mesma coisa com o diabo. Ele vai estar ao meu derredor, rugindo, né? A mosca fica zunindo, ele fica rugindo, mas ele não tem poder sobre a minha vida, porque eu estou morto para o pecado, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo me garante isso. É o que Paulo diz. Paulo orienta para não deixar o pecado reinar em nosso corpo. Entenda algo importante, queridos: o reino do pecado sobre nós foi destronado quando nós deixamos Deus reinar na nossa vida. Quando você abriu o seu coração para Deus e Deus passou a reinar no seu coração, o pecado foi destronado. O pecado estava no nosso coração, o pecado estava na nossa mente, mas quando nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, Jesus Cristo toma conta do nosso coração, Jesus Cristo toma conta da nossa mente, mas a ação da permissão é nossa, porque Deus nos dá o direito de escolher. Existe uma expressão, se fala crente carnal, já ouviu falar disso?
Crente carnal é um camarada que aceitou Jesus, mas ele não deixa Jesus assumir o controle da sua vida. Ele deixa as suas paixões. Aí como é que ele faz? Ele tem uma estratégia, o crente carnal, sem vergonha, tinha que tomar uma surra para poder aprender a ser gente. Ele erra, aí ele vai para o joelho, chora, faz jejum, pede perdão, e Deus perdoa, Deus é bom. Dia seguinte, lá está o sem vergonha errando de novo a mesma coisa. E aí vira uma rotina. Esse é o crente carnal, ele não deixa Deus reinar no coração dele, mas Deus nos deu essa possibilidade de arrancar o pecado do trono do nosso coração e jogar longe, permitir que Deus entre como o único e verdadeiro Senhor de nossa vida. Jesus tem que reinar em nós, de maneira poderosa. O Deus Filho agora é o dono de mim, o Deus Filho é o dono de nós. Minha vida, meu corpo é templo de Deus, o Espírito Santo vive em mim, para a glória de Deus. E eu não posso deixar que o pecado reine, porque eu estou morto para o pecado. A palavra morte quer dizer separado. Quando eu digo estou morto para o pecado, estou dizendo assim: eu estou separado do pecado. Eu estou vendo ele aqui do meu lado, mas ele lá, eu cá. A gente não vai chegar junto. Porque a minha vida, como diria o saudoso Lázaro, né? Morreu recentemente. A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. E é isso que a gente precisa pensar. É o cantor mesmo. Não estou falando bandido não, gente. Eu estou falando do saudoso Lázaro cantor. A minha vida é do Mestre. Obrigado, viu? É por isso que teve um zum na igreja aí, né? Não, é o Lázaro cantor que faleceu. O outro Lázaro, ele tinha a vida completamente entregue nas mãos do diabo, né? E ele teve o fim que ele buscou. Em mim agora, quem vive é o Espírito Santo. Foi isso que Jesus me ensinou a pedir na oração modelo. Quando ele nos ensina a oração modelo, tem uma parte lá em Mateus que diz assim: venha a nós o seu reino. E na medida que o reino de Deus se fortalece na nossa vida, o pecado perde força, ele se enfraquece, ele vai perdendo força. Vai chegar um momento, irmãos, para aqueles que vivem mesmo numa vida com Deus ali, uma vida, não é uma vida, ninguém aqui pense que é mais santo do que os outros, não. Eu digo assim, alguém que se esforça mais para poder deixar de lado o pecado, para poder viver essa realidade da morte no pecado. Aquela pessoa que vive firme, na medida que o tempo vai passando, vai percebendo que aos poucos aquele pecado já não perturba tanto. Porque na medida que o reino de Deus se fortalece dentro de mim, o pecado ele enfraquece. Mas como nós podemos fortalecer o reino de Deus em nós? Então eu tenho aqui algumas dicas para a gente poder falar sobre isso. Em primeiro lugar, nós fortalecemos a presença do reino de Deus em nós quando nós nos submetemos a Deus. Eu tenho que me submeter a Deus, não adianta, né? O texto lá da oração modelo diz assim: faça-se a sua vontade. Eu preciso me submeter a Deus, eu preciso colocar minha vida a serviço de Deus, eu preciso deixar Deus fazer na minha vida aquilo que Ele quer. E eu vou me submeter a Deus na medida que eu conheço a palavra de Deus e que eu deixo essa palavra falar o meu coração, falar na minha mente. Na medida que eu começo a entender que os caminhos de Deus para a minha vida são perfeitos, não há imperfeição em Deus.
O caminho de Deus para nós é perfeito. Muitas vezes nós fazemos planos que parecem bons, mas o final deles é a morte. Mas os planos de Deus para nós são perfeitos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me submeter a Deus, viver uma vida íntegra. Eu sei que somos pecadores, eu sei que temos nossos limites, mas nós precisamos nos esforçar nessa caminhada. A nossa salvação está garantida, apesar de nós. Aqueles que aceitaram Jesus, com certeza vão para o céu. Essa é a convicção que nós temos. Mas nós podemos ter uma vida sob o reino de Deus no nosso coração, ou deixar a nossa vida de qualquer jeito e aí sofrer. Porque o pecado, ele traz consequências. Diz a palavra de Deus em Gálatas 6, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Não tem para onde. Isso é a lei da causa e efeito espiritual. Então, se você vive uma vida com Deus, você vive uma vida boa. Você pode ter luta? Pode, claro que pode, né? A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Mas só que não para por aí não tem um ponto final, tem uma vírgula, né? Mas eu venci. Em outras palavras, se eu venci, você vence também. Você está comigo. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz a palavra de Deus. Senhor, venha sobre mim o teu reino e faça-se a tua vontade. Precisa ser a nossa oração. Em segundo lugar, fortalecemos a presença do reino de Deus em nós quando nós negamos o nosso eu. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Não se engane, não. A nossa carne é tão perigosa quanto o diabo e o mundo. Tem gente que subestima a carne. Subestimar a carne é perigoso. O diabo é ruim. O diabo nos persegue. O mundo nos persegue. Mas a nossa carne também é perigosa. Tem muita gente fazendo besteira e jogando a culpa no diabo, daquilo que ele mesmo fez. Nós precisamos tomar cuidado. Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o padrão. Cristo viver em mim, e não eu viver a minha própria vida. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Eu vivo pela fé essa vida na carne. No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, no nome de Jesus Cristo, irmão. Para fortalecer o reino de Deus em nós, nós precisamos negar a nós mesmos. Quando eu digo negar a nós mesmos, não é deixar de ser quem somos, não é perder a nossa personalidade, não é deixar de ter a nossa vida social, nossa vida familiar, nossa vida romântica, não é nada disso, não. Mas é ter uma vida toda pautada naquilo que Deus nos ensinou. Se Cristo vive em mim, eu já não vivo mais. O que é mais importante para mim é aquilo que Deus quer e não aquilo que Ele quer. Em terceiro lugar, fortalecemos a presença do reino de Deus em nós quando exercitamos e vivemos o testemunho de uma vida cristã com autenticidade. Que tipo de vida cristã nós temos vivido? Como tem sido o nosso testemunho às pessoas que nos cercam? No trabalho, na vizinhança, na igreja, em casa. Tem gente que tem um testemunho lindo na igreja, mas chega em casa, só Deus é quem sabe. Em casa, na igreja dá glória a Deus, em casa dá tapa na cara da mulher. Aí é complicado, irmãos. Nós precisamos exercitar. Para fortalecer a presença de Deus na nossa vida, eu preciso viver o testemunho de uma vida cristã autêntica. Eu tenho que ser, porque eu amo a Deus e porque aquilo deve ser o meu caminho. Eu preciso fortalecer isso em mim para que o reino... Para que o reino de Deus seja fortalecido. Eu preciso fortalecer.
e fugir da aparência do mal. Tem gente aí que não foge da aparência do mal. Tem um testemunho, mas um testemunho que deixa muito a desejar. Dar um bom testemunho não é vir na igreja no domingo, não, irmão. Isso faz parte, isso é o mínimo que você pode fazer, é vir na igreja, que é um tempo de comunhão, né? Eu sei que alguns nos assistem aí, não vieram porque não podem vir. Nós reconhecemos, alguns ficam ausentes em alguns momentos por força maior. Mas isso é o mínimo. Entregar o dízimo também, isso não é testemunho de fé, de vida cristã, não. Isso aí, vou falar uma coisa que é meia chata, mas não faz mais que obrigação quem está fazendo isso. É difícil falar isso, eu não gosto de falar assim, que tem gente que se sente ofendido. Agora, quem se sente ofendido com uma fala dessa é porque não é fiel, né? Então, quem sabe se essa sacudida não ajuda. Testemunho cristão é lá fora, nos relacionamentos com as pessoas. É o seu modo de falar, o seu modo de agir. É a sua postura do dia a dia, como é que você age. Você só vai fortalecer a presença de Deus no seu coração quando você der um bom testemunho de vida cristã, um testemunho de vida cristã autêntica, de verdade. Não é meia sola, não. Vida cristã meia sola, não. Tem que ser autêntica. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Olha a palavra do grande apóstolo Paulo, um homem que, assim, nos trouxe a doutrina cristã é baseada naquilo que Paulo falou, nas suas epístolas. E são as epístolas que ensinam doutrina, não é o Evangelho, não é o livro de Atos, não é o livro de Apocalipse, nem o Velho Testamento. São as cartas, né? As cartas principalmente paulinas que nos ensinam o modo de viver. Olha o que ele diz aqui, ó. A carne, ela luta contra o Espírito, é verdade. É por isso que em determinado momento ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, porém aquilo que eu não quero isso eu faço. Ele reconhece nele essa luta e nós precisamos reconhecer. Mas nós precisamos lutar, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Eu tenho que dar um bom testemunho por onde eu andar, a fim de que Cristo, que reina em mim, seja bem visto, seja visível às pessoas que me enxergam. Não só a mim que sou pastor, a você também, irmão. Tenha dúvida não, o crente ele vive na alça de mira do diabo o tempo todo. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa de qualquer religião comete um crime, seja lá o que for, vai sair no noticiário o seguinte, fulano de tal cometeu um crime. Agora, se ele for evangélico, é bem provável que a notícia seja assim, fulano de tal, da igreja tal, fez determinada coisa. Alça de mira, o que puder fazer para nos prejudicar, vamos fazer. E a culpa não é das pessoas que fazem também, não. Elas também são enganadas. Elas também são enganadas e vivem isso. Nós precisamos dar um bom testemunho para não dar lugar para essa turma. Para não dar lugar para ninguém falar de nós. E é isso que nós precisamos fazer, em terceiro lugar, para fortalecer a presença do reino de Deus em nós. E por último, fortalecemos a presença do reino de Deus em nós, lutando contra as obras da carne. Irmãos, é guerra. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Olha para mim aqui, ó. É guerra. Você que está em casa, é guerra. Não tem jeito, é guerra. Nós precisamos lutar contra a nossa carne. Lutar contra a nossa carne. Nós não temos poder para lutar contra o diabo. O diabo é um ser que ele tem muito mais poder do que nós.
Eu não tenho poder por mim mesmo de lutar contra o diabo. Eu tenho um poder relativo para lutar contra o mundo, né? A gente tenta. Por exemplo, eu vi na televisão essa semana, os irmãos sabem que uma empresa de lanche aí fez um comercial usando crianças para poder fazer apologia à questão da identidade de gênero. Aí uma igreja fez um outro vídeo, uma igreja inclusive batista, onde as crianças diziam que eu nasci menino, e a menina dizia eu nasci menina, e aí no final eles diziam assim, Deus faz tudo certo, Deus não faz nada errado. Irmão, vocês não fazem ideia, o Ministério Público já está querendo processar, fazer uma ação civil pública coletiva contra eles. Estamos na alça de mira, precisamos tomar cuidado. Nós estamos na alça de mira, porque o diabo, tudo que ele quer é destruir a gente. Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a família, ele quer destruir cada um de nós. Ele, na realidade, ele não pode destruir nós que somos crentes, mas ele pode nos neutralizar. É o que ele quer fazer, quer nos neutralizar. Tipo assim, você já conseguiu, mas agora eu vou fechar sua boca para você não conseguir outros. É isso que ele faz. É desse jeito. E nós precisamos abrir os nossos olhos, lutar contra as obras da carne. Então eu não consigo lutar contra o diabo, eu consigo em parte lutar contra o mundo, agora eu tenho que lutar 100% contra mim, contra a minha carne. Essa eu tenho força, essa eu posso submeter, não tem esse negócio, pastor, a tentação foi muito forte, eu não consegui, é mentira. Mentiroso, crente mentiroso. A palavra de Deus diz que Deus não permite que tenhamos uma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Das duas, uma, ou Deus está mentindo ou você está mentindo. É por isso que eu te chamo de mentiroso. Não é verdade? É isso, irmãos. Nós estamos mortos para o pecado, porque o velho homem morreu. E agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Devemos viver para tal. Devemos viver como tal. Devemos viver para que nessa nova condição possamos experimentar a plenitude da presença gloriosa do Senhor, que nos dá vitória e habita em nós e nos habilita a vencer o mal. Se ele foi capaz de vencer a própria morte em sua ressurreição, então ele pode vencer qualquer obstáculo. Se ele foi capaz de vencer a morte por nós podemos vencer também. Creia em Jesus, porque Ele tem nos sustentado e estará conosco todos os dias, ampliando em nossos corações a expansão do Seu reino. Façamos a Sua vontade, porque é nela que encontraremos realização plena. Nós vamos ouvir mais uma canção antes de terminarmos o nosso culto. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos fazer diferente. Ninguém vai ficar de pé, eles vão ficar sentados, com os olhos fechados, cabeça curvada. Só quem vai cantar é o pessoal daqui de cima. Enquanto eles cantam, você vai orar e falar com Deus sobre aquilo que você ouviu. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E enquanto o pessoal do louvor canta essa canção, fale com Deus.
daquele que nunca me deixou. Fale com Deus agora. Declare o seu amor a Ele. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Glória a Deus. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Confie nessa segurança. Tenha essa segurança no Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Agora você fica de pé e canta com louvor. Canta com o coração. E Se eu passar pelos vales, canta com o coração. acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Agora, fala pra Deus. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E caiu de novo em tuas mãos, recaiu em tua graça, e caiu de novo em tuas mãos, recaiu em tua graça. E caiu de novo em tuas mãos, e caiu em tua graça. Caiu de novo em tuas mãos. E Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Coloca a mão no seu coração agora. Repete comigo. Senhor Jesus,
Mata o meu velho homem. Permita que eu seja um homem novo e que eu viva nessa novidade de vida todos os dias. Transforma o meu viver. Me dá vitória na tentação. E cuida de mim. Cuida da minha família. Permita que eu seja um testemunho vivo do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra. Amém.